Saudações família, sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. São Francisco, uma cidade que mistura cultura, história e um lado sombrio. No coração dessa cidade, por trás das fachadas brilhantes e ruas movimentadas, um homem deixou um legado obscuro e inconfundível. Esse homem foi uma das figuras mais notórias do submundo organizado chinês na costa oeste dos Estados Unidos. Seu legado é uma história de poder, traição, ganância e uma disputa constante pelo controle das ruas. De líder da poderosa Hop Sin Tong a um homem em busca de redenção, a vida de Raymond foi uma montanha-russa de escolhas e consequências. Ele começou a trajetória como um simples sicário e subiu ao topo rapidamente. Mas quando saiu da prisão em busca de uma nova vida, seus fantasmas do passado o seguiram, e ele logo se viu envolvido em mais uma série de fatos que levariam a um final voraz. Neste vídeo, vamos explorar a história de Raymond Chow, desde seu auge como poderoso líder da tríade até sua queda, passando pelos momentos que marcaram sua história e as repercussões de suas escolhas. Prepare-se para conhecer os detalhes dessa jornada sombria que envolveu não apenas ele, mas uma rede de pessoas, interesses e, claro, o destino de uma cidade inteira. Mas antes, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Agora, vamos começar. Bora pro vídeo. Muitas gangues chinesas e grupos do submundo organizado tiveram origem no bairro de Chinatown, em São Francisco. As mais conhecidas foram a Watching e os Joe Boys. No entanto, existe outro grupo que recebeu menos atenção, a Hop Sin Tong e sua célula juvenil, a gangue Hop Sin Boys. Diferente de outras organizações, a influência da Hop Sin se estendeu muito além das ruas de Chinatown, formando uma rede global com conexões com grupos internacionais. A Hop Sin se tornou conhecida não apenas em São Francisco, mas em todo o país, principalmente devido aos acontecimentos envolvendo seu líder mais insano, Raymond Shrimp Boy Chow. Ele é considerado um dos gangsters chineses mais influentes dos Estados Unidos. Raymond Chow, apelidado de Shrimp Boy, nasceu em Hong Kong em 1959. O apelido foi dado por sua avó devido à sua baixa estatura e porte físico. O que começou como um apelido engraçado acabou se tornando sua marca registrada e arrancando alguns sorrisos. Mas não vamos nos adiantar. Desde a infância, Chow enfrentou muitas dificuldades. Seu pai era dono de uma barbearia, mas perdeu tudo para o vício em jogos, condenando a família a uma vida miserável. Com 4 filhos, a grande família precisou sobreviver em um pequeno barraco de um único cômodo. O dinheiro era escasso, e a fome, a pobreza e o desprezo da sociedade foram os gatilhos que levaram Raymond a mergulhar no submundo da Ásia. Desde muito jovem, ele se envolveu em pequenos delitos e tretas de rua, dando seus primeiros passos no submundo. Mesmo ainda garoto, já demonstrava coragem e esperteza, qualidades que rapidamente chamaram a atenção de mafiosos locais. Aos 9 anos, Chow ingressou em uma das poderosas tríades, grupos organizados que dominavam grande parte das atividades ilícitas em Hong Kong. Foi nessa mesma idade que ele cometeu sua primeira eliminação a mando da tríade, marcando o início de uma ascensão mafiosa acelerada. Durante quase 9 anos, trabalhou para a organização
conquistando respeito e influência no submundo. Mas aos 17 anos, Chow se mudou com sua família para São Francisco em busca de uma vida melhor. No entanto, ao chegar ao novo país, deparou-se com uma realidade igualmente voraz e intimidadora. Pouco depois de se mudar para os Estados Unidos, Raymond começou a entrar em conflito com gangues locais. Na década de 1970, grupos mafiosos afiliados às Tríades já atuavam ativamente em São Francisco, dominando o bairro de Chinatown. Eles controlavam o contrabando, extorsão, jogos ilegais e outras atividades ilícitas. Antes de partir para os Estados Unidos, membros das Tríades de Hong Kong entregaram a Chow uma carta de recomendação para seus contatos em São Francisco, garantindo que ele fosse aceito no grupo local. Assim que chegou, Raymond colocou a carta nas mãos de um dos membros e, no mesmo dia, foi recrutado para a célula juvenil da Hop Sin Boys, uma ramificação da organização Hop Sin Tong. A Hop Sin Tong era uma das gangues chinesas mais antigas e influentes de São Francisco. Inicialmente, no século XIX, sua função era proteger os trabalhadores chineses da discriminação, em meio à corrida do ouro, à construção das ferrovias e às disputas territoriais. Os imigrantes chineses enfrentaram inúmeros desafios, mas, após anos de dificuldades, Chinatown finalmente alcançou um período de paz e estabilidade. No entanto, essa tranquilidade durou até 1965, quando uma grande onda de imigrantes vindos de Hong Kong e Taiwan chegou à cidade. A diferença cultural entre os sino-estadunidenses que já viviam nos Estados Unidos e os recém-chegados gerou tensão. Os imigrantes mais antigos desprezavam os novos, criando conflitos constantes. Em resposta, os recém-chegados começaram a se organizar em gangues. Se um deles fosse desrespeitado, todo o grupo reagia. A primeira gangue de rua formada por esses imigrantes foi a Watching. Na época, os membros da Hop Sin Tong já não eram apenas gangsters comuns. Eles perceberam que podiam usar as gangues de rua como soldados e protetores, enquanto eles próprios organizavam as operações ilegais. A Watching se tornou a principal defensora das casas de jogo clandestinas da Hop Sin Tong. No entanto, essa aliança logo trouxe complicações inesperadas. Uma vez por mês, a Hop Sin Tong visitava as casas de jogo, lojas e restaurantes sob seu controle para recolher sua parte dos lucros. No entanto, começaram a perceber que o pagamento mensal já havia sido coletado antes de sua chegada. Descobriram então que a gangue Watching havia assumido essa tarefa por conta própria, cobrando taxas dos comerciantes e empresários de Chinatown. A Hop Sin Tong percebeu que estava sendo gradualmente expulsa de seu próprio território, mas não podia enfrentar a gangue jovem diretamente. Um confronto aberto poderia manchar sua suposta legitimidade e atrair a atenção indesejada das autoridades. Diante dessa situação, surgiu uma questão urgente: como subjugar os membros insolentes da Watching? A resposta era clara. Eles precisavam formar sua própria gangue de jovens, leal a Hop Sin Tong e completamente subordinada a ela. No final dos anos 1960, criaram um grupo juvenil com o objetivo de proteger seus estabelecimentos de jogo clandestinos. A Watching, percebendo a nova força da Tong, evitou um confronto direto e recuou. Os membros da nova gangue usavam diferentes nomes internos para se identificar, mas, para o público, eram conhecidos como os Hop Sin Boys. Foi nesse grupo que Raymond Chow entrou ainda na adolescência. Ao atingir a maioridade, já havia conquistado respeito entre os jovens gangsters, destacando-se em missões difíceis e cumprindo todas as ordens sem questionar. Isso lhe garantiu a oportunidade de subir na hierarquia e se tornar um membro oficial da Hop Sin Tong. Para os líderes da organização, essa estrutura trazia grandes vantagens. Se um dos garotos fosse preso, era possível negar qualquer ligação oficial com a gangue. Alegavam que o jovem agia por conta própria, sem ordens superiores. Enquanto os Hop Sin Boys eram vistos como uma gangue de rua, a Hop Sin Tong mantinha uma fachada mais respeitável e até possuía um registro legal. Embora estivessem envolvidos em atividades ilícitas, faziam de tudo para afastar suspeitas, operando sob a proteção de negócios legítimos.
Após ser oficialmente aceito na gangue, Raymond "Shrimp Boy" Chow começou a construir sua reputação nas ruas. Sob ordens dos membros mais velhos, ele amassava, eliminava e roubava. Em pouco tempo, passou a liderar seu próprio grupo dentro da organização, especializado em extorsão, jogos ilegais, bordéis e pequenos golpes. Graças à sua inteligência, eficiência e ferocidade, Raymond Chow conquistou uma excelente reputação no submundo e rapidamente se tornou um dos líderes da gangue. Em 1977, ele e vários membros do grupo se envolveram em uma troca de balas no restaurante Golden Dragon, localizado em Chinatown, São Francisco. Naquela noite, a gangue rival Joe Boys invadiu o restaurante e começou a cuspir chumbo aleatoriamente. Os Joe Boys surgiram no final dos anos 1960, após um grupo de líderes da Watching se separar da gangue principal. Diferente da Watching, que incentivava o confronto entre imigrantes chineses e sino-estadunidenses, os Joe Boys tinham uma visão diferente. Eles buscavam unir ambos os lados, recrutando membros tanto entre os recém-chegados da China quanto entre os chineses já estabelecidos nos Estados Unidos. Ao jogar dos dois lados, conseguiram formar um verdadeiro exército dentro do submundo de Chinatown. Para provar seu poder e deixar sua marca, os Joe Boys decidiram agir de forma ousada, animalesca e implacável. O ataque ao restaurante Golden Dragon foi planejado para eliminar alguns membros da Hopsin Tong e demonstrar sua influência no território. No entanto, o ato tomou proporções inesperadas. 5 pessoas foram dadas de baixa e outras 11 foram atingidas. Nenhuma delas tinha qualquer ligação com as gangues. Eram apenas moradores e turistas que jantavam no local naquela noite fatídica. Curiosamente, nenhum membro das gangues envolvidas caiu durante o ato, e Raymond Chow conseguiu sair ileso ao golpe feroz de seus inimigos. O evento chocante chamou a atenção nacional e forçou as autoridades a investigarem mais a fundo o submundo chinês em São Francisco. Até então, esses acontecimentos entre gangues eram comuns, e a polícia evitava interferir nesses conflitos. No entanto, quando os civis começaram a ser eliminados, a situação mudou drasticamente. Chinatown entrou em colapso. Turistas e moradores pararam de frequentar o bairro, evitando lojas e restaurantes. A economia local simplesmente paralisou, afetando toda a região. Naturalmente, com a crise em Chinatown, os impostos arrecadados naquela região pararam de entrar para o orçamento da cidade. Preocupado com a situação, o prefeito de São Francisco, George Moscone, foi pessoalmente até Chinatown e ofereceu uma recompensa de $100 mil para quem fornecesse informações sobre os responsáveis pelo ataque no restaurante. Esse era um valor altíssimo para a época, o que fez com que muitos estivessem dispostos a entregar os gangsters. Como resultado, a gangue Joe Boys foi praticamente eliminada por meio de uma série de prisões, deixando a Watching e os Hopsin Boys como os principais grupos de Chinatown. Enquanto isso, Raymond Chow continuava consolidando sua posição no submundo. Porém, um erro mudaria drasticamente o rumo de sua trajetória. Junto com alguns comparsas, Chow invadiu uma suposta casa de jogos clandestina, com a intenção de assaltá-la. No entanto, ao entrarem no local, perceberam que não se tratava de um cassino ilegal, mas sim de uma festa privada onde os convidados estavam apenas jogando entre si. Mesmo percebendo o engano, Raymond decidiu seguir com o assalto. As vítimas o denunciaram à polícia e logo Shrimp Boy foi preso. Em 1978, Chow foi condenado a 11 anos de prisão. Durante seu tempo atrás das grades, aproveitou para expandir sua rede de contatos, conhecendo gangsters influentes e aprofundando seus conhecimentos no submundo. Curiosamente, enquanto Chow estava preso, os Hopsin Boys praticamente foram dizimados, tanto pela gangue Watching quanto pelas autoridades. Isso forçou a gangue a migrar suas operações para Oakland. Nesse meio tempo, Danny Wong e a Watching assumiram o controle absoluto de Chinatown, mas Raymond Chow não aceitaria isso. Quando foi solto, em 1985, começou a reunir antigos aliados e pouco a pouco
tentou retomar o controle das ruas de Chinatown. Ele iniciou sua vingança acabando com membros isolados da Watching, forçando Danny Wong a considerar um acordo. Wong chegou a oferecer uma aliança, mas Raymond recusou. Ele não queria dividir a cidade com ninguém. Com seus contatos da prisão e sua disputa contra a Watching, Chow subiu rapidamente na hierarquia da Hop Sing Tong, até que por fim se tornou o líder da organização. No entanto, sua ascensão não foi aceita por todos, o que gerou disputas internas. Para eliminar qualquer contestação ao seu poder, Raymond começou a se livrar dos rivais dentro da própria gangue. Depois que vários membros influentes desapareceram misteriosamente, os restantes cederam ao seu domínio. Agora no comando, Chow gerenciava tanto os negócios legais quanto os ilegais da Hop Sing Tong. Buscando legitimar sua imagem e afastar a atenção da polícia, tentou investir mais em empreendimentos legítimos. No entanto, essa estratégia não deu certo. Apenas um ano depois, Raymond foi preso novamente após se envolver em uma briga com membros da Watching em uma boate. Ele cumpriu 3 anos de prisão e foi solto em 1989. Durante esse período, sua influência no submundo praticamente desapareceu. A gangue Watching consolidou seu poder, dominando Chinatown por completo. Dentro da prisão, Chow já ouvia rumores de que tentariam eliminá-lo assim que fosse solto. Mas ele não podia passar o resto da vida se escondendo. Foi nesse momento que Raymond conheceu Peter Chong, um recém-chegado chefão vindo de Hong Kong. Esse encontro mudaria tudo. Peter Chong era um membro influente da tríade Wo Hop Tu em Hong Kong. Sua missão era expandir as operações do grupo para os Estados Unidos, estabelecendo uma base forte na Califórnia. Para isso, ele precisava de alguém que conhecesse as ruas de São Francisco, compreendesse o submundo da cidade e soubesse exatamente como as gangues de Chinatown estavam organizadas. E foi assim que Chong encontrou o aliado perfeito, Raymond Shrimp Boy Chow. Raymond passou todas as informações sobre a situação da cidade, explicando que quase todo o território estava sob o controle de Danny Wong e da gangue Watching. Ao se aliar a Peter Chong, Chow se tornou o segundo no comando da ramificação estadunidense da Wo Hop Tu. A partir desse momento, a Hop Sing Tong passou a ser uma célula subordinada à tríade. Agora, Raymond respondia a Peter Chong, que por sua vez respondia a Chen Chi-tai, um poderoso chefe de Hong Kong, mais conhecido como Mad Tai. Com apoio e recursos vindos diretamente da Ásia, Shrimp Boy deu início ao seu plano de dominar as ruas de São Francisco sob o comando da Hop Sing Tong. Para isso, criou diversos centros de abrigo, com o objetivo de recrutar jovens imigrantes asiáticos e transformá-los em sicários. Com esse reforço, somado aos antigos aliados da Hop Sing em Oakland, Chow finalmente deu início à disputa contra a Watching. Junto com Peter Chong, adotou uma política voraz. Ou se juntavam a eles, ou seriam eliminados. Pequenas gangues da cidade, como os Jackson Street Boys, foram intimadas até aceitarem se submeter ao domínio da Wo Hop Tu. A essa altura, Shrimp Boy já havia se tornado uma lenda do submundo. Seu nome carregava tanto respeito quanto temor, e poucos ousavam desafiá-lo. Em pouco tempo, a Wo Hop Tu dominava todas as gangues de Chinatown, exceto a Watching, liderada por Danny Wong. Agora, os papéis haviam se invertido. Dessa vez, foi Raymond Chow quem ofereceu a Wong a chance de se juntar a ele, exatamente como Wong havia tentado fazer anos antes. Danny Wong seguiu o mesmo caminho de Chow e recusou a proposta de se juntar a Wo Hop Tu. Essa decisão selou seu destino. Em abril de 1990, Wong foi dado de baixa. Shrimp Boy não tolerava rejeições, e Wong pagou o preço por isso. Sem um líder, os membros remanescentes da Watching foram forçados a se submeter ao domínio de Chow e Peter Chong. Os que se recusaram fugiram para Los Angeles. Agora, São Francisco estava totalmente sob o controle da Wo Hop Tu. Chow e Chong não apenas dominavam o submundo chinês da cidade, mas também expandiram sua influência por toda a costa oeste. Com uma verdadeira máquina de disputas, o dinheiro fluía para seus bolsos como um rio. Mas junto com ele,
As ruas eram banhadas com os corpos que se acumulavam. Mas Peter Chong ainda queria mais. Seu próximo objetivo era expandir o império da Wohop-Tu para a costa leste, onde operava outra grande organização chinesa, a On Leong Tong, mais conhecida publicamente como a Associação de Comerciantes Chineses. A On Leong Tong controlava diversas células mafiosas no leste do Zewa, com presença em cidades como Nova York, Boston e Miami. O primeiro passo foi fazer uma aliança com um de seus subgrupos em Boston, os On Leong Boston, liderados por Wing Yongchan. Sem oferecer resistência, Chan se juntou a Wohop-Tu, permitindo que a tríade dominasse completamente o contrabando de heroína da região. Agora, a atenção de Chong e Chow se voltou para a Ping Gong Gang, uma das maiores gangues chinesas de Boston, comandada pelo lendário gangster Stephen Tse. Apesar da influência de Tse dentro da On Leong, ele se recusou a entrar para a Wohop-Tu. A resposta foi previsível. Wing Yongchan e os líderes da tríade decidiram eliminar Stephen Tse. Chow enviou homens de confiança a Boston para a execução, mas o plano fracassou. No momento do ataque, a polícia apareceu nas proximidades e os sicários foram forçados a recuar. Logo depois, a sorte virou completamente contra a Wohop-Tu. Peter Chong foi preso por acusações de jogo ilegal e foi convocado para uma audiência sobre o submundo organizado chinês nos Estados Unidos. No entanto, para evitar implicar a tríade, invocou a Quinta Emenda e permaneceu em silêncio. Enquanto isso, Shrimp Boy começou a desconfiar de traição dentro da própria organização. Ele via informantes por todos os lados, chegando ao ponto de acusar uma mulher do grupo de ser uma traidora. Chow ordenou que ela fosse raptada. Levou 2 prensas, mas, ironicamente, ela não era uma informante. Até então, após os atos injustificados, ela decidiu se vingar e realmente se tornou uma informante do governo. Esse erro levou as autoridades a realizarem uma investigação massiva, resultando em prisões em massa e várias acusações contra os membros da Wohop-Tu. Em outubro de 1993, Raymond Chow, junto com seus aliados da Hop Sing Tong e Wohop-Tu, foi a julgamento. As autoridades agiram contra praticamente toda a rede da tríade e prenderam 19 líderes cujas áreas de influência se estendiam de Hong Kong a São Francisco e Boston. Raymond Chow e Wing Chan foram acusados de formar o que o governo descreveu como uma aliança mafiosa. Essa foi a primeira vez que o governo usou a lei da máfia organizada para pegar gangues chinesas na costa oeste. A influência e as conexões de Peter Chang o ajudaram a escapar dos Estados Unidos, enquanto Raymond Chow teve que enfrentar o julgamento. Chow foi julgado em 2 processos distintos, o primeiro por venda ilegal de pistolas e o segundo por acusações de extorsão. O ex-associado Wing Chan, já conhecido, tornou-se testemunha crucial contra ele em troca de uma pena reduzida. O julgamento foi longo e exaustivo. As autoridades apresentaram diversas provas, incluindo depoimentos de testemunhas e materiais coletados durante anos de investigação. Apesar dos esforços de seus advogados, Chow foi considerado culpado e condenado a 23 anos de prisão em 1996. Enquanto Shrimp Boy estava na prisão, Hopsin perdeu muita credibilidade e Wohop Toad se afastou dos Estados Unidos. Peter Chong, que inicialmente fugiu do país, foi preso e extraditado para os Estados Unidos. Em 2000, as autoridades estadunidenses ofereceram inicialmente a Raymond Chow a chance de testemunhar contra Chung, mas ele se recusou, considerando o ato uma traição. No entanto, depois que Raymond soube que Chong havia escapado e o deixado para responder por todos os delitos da organização, ele se sentiu traído e decidiu cooperar. Outros membros da gangue também se tornaram testemunhas importantes contra Peter Chong, que foi condenado por extorsão, quedas por encomenda, extorsão e incêndio proposital. Chong foi sentenciado a 15 anos de prisão. Como parte do acordo de cooperação de Raymond Chow, ele foi liberado da prisão antes do tempo previsto pela sentença judicial, em 2003. Após sua libertação, Raymond afirmou ao público que havia mudado bastante.
Ele passou a fazer trabalhos voluntários e frequentemente dava palestras em seminários para evitar que crianças se envolvessem com o submundo. Eu fui o líder da tríade chinesa. Sim, esse é meu passado, mas isso ficou para trás. Fiz muitas coisas erradas: exploração, venda de contrabando e extorsão. Tudo isso realmente me tocou. E sabe, estou pronto para seguir em frente. Ouça o que eu tenho a dizer. Vou trilhar o caminho certo, ser um exemplo para os mais jovens e mostrar a eles que não vale a pena se envolver com o submundo. Acreditem em mim, disse Chow. Infelizmente, para todos que acreditaram nas intenções sinceras de Raymond em mudar, ele não mudou. Chow se retratou como uma pessoa completamente transformada, como se tivesse renunciado ao submundo ou secretamente continuou com suas atividades mafiosas. Apesar de sua reputação como delator, Raymond voltou às ruas como líder de sua antiga gangue. No entanto, muita coisa havia mudado nos anos que passou na prisão. Os homens que antes o respeitavam, dispostos a fazer o que ele ordenava, estavam agora ou presos ou aposentados. As décadas de confinamento haviam tirado de Raymond muitos dos privilégios que ele tinha antes. Suas áreas de influência diminuíram. Territórios que ele controlava se tornaram independentes. Os centros de controle das gangues nas várias cidades praticamente desapareceram. Chow já não tinha as conexões, a influência, a autoridade e as oportunidades que possuía no começo dos anos 90. Sim, quando ele saiu da prisão, a organização não virou as costas para ele. Raymond, o Shrimp Boy, foi lembrado e aguardado, mas não por todos mais. Havia muitos rostos novos que não compartilhavam as antigas ordens e a autoridade dos líderes passados, e os negócios, de maneira geral, haviam mudado. A polícia e os serviços federais também estavam mais ativos. Muitos dos negócios da Hop Sin Tong haviam abandonado completamente a ilegalidade. Já não era mais uma organização clandestina, mas uma empresa estadunidense comum, estabelecida por um empresário respeitável com raízes chinesas. Raymond Chow iniciou negociações para trazer a organização de volta sob seu comando, utilizando seu método habitual: intimidações e chantagens. Ele nem tentou negociar com o novo líder da Tong ou fazer um acordo, sem negociação ou compromisso. Raymond estava determinado a retomar o que achava ser seu por direito. Por isso, imediatamente disse a sua visão para o futuro. Ou Allen Leong se retirava silenciosamente para o pôr do sol, ou de maneira barulhenta, rumo ao próximo mundo. Naturalmente, a perspectiva de um retorno aos velhos tempos, sob a liderança de um ex-líder animalesco, não agradou nem um pouco a Allen. Ele já tinha ouvido falar do caráter e dos modos de Raymond, e por isso não quis deixar que ameaças diretas e chantagens se intercedessem. Após se encontrar com Chow e receber o ultimato direto, Allen Leong procurou o FBI, declarando que Raymond Chow estava tentando chantageá-lo e queria retomar seus negócios, transformando-os novamente em um grupo mafioso. Por motivos desconhecidos, as autoridades decidiram não se envolver na disputa interna entre as gangues asiáticas e ignoraram Hop Sin Tong. Após isso, Tong começou a temer por sua vida e desenvolveu uma paranoia que acabou se revelando não infundada. Tong foi baleado e dado de baixa na frente de sua esposa em 2006. Chow compareceu ao funeral, mas todos suspeitaram dele. Ele foi preso e passou 10 meses na cadeia antes de ser libertado devido à falta de provas que o ligassem à queda. Após sua liberação, Chow assumiu a liderança da Hop Sin Tong e continuou com suas atividades obscuras. Foi também durante esse período que ele decidiu se tornar uma celebridade. Para limpar sua imagem, passou a aparecer em diversos programas de TV. Raymond também usou seu status de líder da Tong para se aproximar de várias celebridades e figuras importantes da sociedade estadunidense. Por volta de 2010, Chow foi abordado por um agente secreto disfarçado de membro da máfia italiana de New Jersey. O agente apresentou Chow ao senador Leland Yee, e os dois começaram a trabalhar em uma operação de contrabando e esquema de lavagem de dinheiro. Chow apresentou o agente a membros da Hop Sin Tong e os incentivou a cometer delitos juntos. Em 2011, Raymond se candidatou ao cargo de líder da Hop Sin Tong.
e seu oponente era um homem chamado Jim Tapcon. Comentava-se entre os membros da gangue que Leung estava recrutando pessoas para votar nele, em vez de Chow. Mas, como você deve se lembrar, Raymond não tolerava esse tipo de coisa. A maioria das pessoas que se opôs a Chow caiu por alguma razão. Um destino também atingiu Leung e sua esposa, que foram mortos no dia 17 de outubro de 2013. Todas essas eliminações fizeram as autoridades suspeitarem que Raymond tivesse a mão em tudo isso. Ao mesmo tempo, Shrimp Boy teve um conflito com Andy Lee, membro da Hop Sing. Lee e Chow eram pelo menos bons conhecidos, se não amigos, até que Lee se recusou a eliminar outro membro da Hop Sing Tong sob ordens de Raymond. Em uma festa de clube noturno, Lee disse a Chow que estava cansado de seu vício em coca e de sua busca incessante para se tornar uma celebridade. Isso levou a uma briga entre os dois, resultando em Shrimp Boy sendo deixado caído no chão todo amassado. A credibilidade de Raymond começou a se desgastar. As pessoas começaram a se afastar dele. Para piorar a situação, as autoridades também estavam pressionando. Em 26 de março de 2014, Raymond Chow e o senador Leland Yee foram presos. Yee tornou-se o alvo de uma enorme investigação federal. As autoridades obtiveram mandados de busca e prisão em toda a região de Chinatown e em dezenas de outros locais, de alguma forma conectados a Yee e Raymond Chow. Agências federais apreenderam computadores e todos os documentos que sustentavam a organização de fraudes, contrabando e outros delitos. Uma onda de prisões aconteceu e muitos membros da gangue foram detidos. Em 1º de julho de 2015, o senador Yee se declarou culpado do delito federal de extorsão e foi condenado a 5 anos de prisão. O julgamento de Chow por quedas e extorsão começou em novembro de 2015. Ele foi acusado de eliminar Allen Leung e Jim Takong, além de acusações de lavagem de dinheiro, conspiração para transportar bens roubados, contrabando e extorsão. O ex-amigo de Chow, Andy Lee, foi chamado como testemunha-chave contra o ex-chefe. Lee inicialmente relutou em cooperar, mas mudou de ideia após ler uma transcrição que mostrava que Chow tramava contra ele. O testemunho de Lee e de outros membros da gangue levou Raymond Shrimp Boy Chow a ser considerado culpado. A carreira de Raymond Chow no submundo terminou oficialmente em 4 de agosto de 2016, quando foi considerado culpado e condenado a 2 sentenças de prisão perpétua por seus atos. Chow ainda está de pé e permanece na prisão até hoje. Por fim, após a prisão de Raymond Chow e de muitos membros de alto escalão da gangue Hop Sing, o centro de São Francisco se tornou um lugar relativamente pacífico e seguro. Frank Lucas nasceu em 9 de setembro de 1930, na pequena cidade de La Grange, na Carolina do Norte. Eram tempos difíceis. No ano anterior ao seu nascimento, a economia estadunidense entrou na Grande Depressão, deixando inúmeras famílias lutando para se manterem em pé. Como agricultores simples, a família Lucas enfrentava grandes dificuldades. A cidade onde Frank nasceu era modesta, com apenas alguns milhares de habitantes, a maioria deles brancos. A organização 3Ks tinha forte presença na Carolina do Norte, mas em uma comunidade tão pequena, onde todos se conheciam, sua influência direta era incerta. No entanto, segundo Lucas, foi nessa época que aconteceu um evento que marcaria sua pessoa para sempre. De acordo com seu relato, ele testemunhou a queda insana de seu primo favorito por membros dos 3Ks. O motivo? O jovem, de apenas 12 anos, teria ousado olhar para uma garota branca. Tomados pela fúria, os homens brancos apareceram de madrugada na humilde casa da família Lucas, amarraram o garoto e o eliminaram com uma bala de espingarda no globo. Lucas dizia que, naquele momento, compreendeu que um menino pobre e negro jamais teria chances em uma sociedade como aquela se jogasse pelas regras. Lucas também afirmou que após a tragédia, seu pai procurou o xerife local em busca de justiça, mas foi ignorado. O oficial teria respondido que, se insistisse no assunto, acabaria preso. Enfurecido,
o pai de Frank teria prometido que faria o xerife pagar por sua arrogância. Não se sabe exatamente o que aconteceu a seguir, mas, segundo Lucas, as palavras do pai de Frank chegaram aos ouvidos do xerife. Dias depois, ele apareceu na casa da família e exigiu que o patriarca repetisse o que havia dito. A discussão rapidamente se transformou em uma treta. O xerife correu até seu carro para pegar uma espingarda, mas antes que pudesse usá-la, o pai de Frank agiu primeiro, atingindo-o de raspão. O xerife fugiu às pressas, mas um confronto com a suposta lei nunca termina bem, muito menos uma tentativa de queda contra um oficial. O pai da família teve que fugir e se esconder na floresta, voltando para casa apenas às escondidas. De vez em quando, conseguia caçar algum animal para alimentar a família, mas a comida era insuficiente. Com o tempo, Lucas e sua família começaram a passar fome. Para ajudar em casa, Frank Jr. começou a roubar. No início, pegava galinhas e até cobras de fazendas próximas, mas, segundo ele, chegou a furtar um porco inteiro certa vez. O pequeno roubo logo evoluiu para assaltos. Aos 9 anos, Frank esperava do lado de fora de um bordel local até que clientes bêbados saíssem. Então, dava o bote com um taco de beisebol. Ele percebeu que esse tipo de trabalho rendia bem mais do que roubar ovos de galinhas. Na primeira investida, conseguiu impressionantes $10, um valor que permitiu à sua família sobreviver por meses. Pouco tempo depois, já mais experiente, ele deu um golpe ainda maior. Conseguiu roubar $400 de uma loja local. Aos 13 anos, Frank entendeu que, com um roubo desse porte, se tornaria um homem procurado. Decidiu então deixar sua terra natal. Separou $200 para sua família e partiu rumo ao Kentucky. Porém, nunca chegou ao seu destino. Durante uma parada de 1 hora em Knoxville, Tennessee, Frank resolveu explorar a cidade e, próximo à rodoviária, encontrou um grupo jogando dados. Já familiarizado com a estratégia do jogo desde a infância na Carolina do Norte, Frank entrou na rodada apostando apenas $1. Em menos de meia hora, estava prestes a levar todo o dinheiro da mesa. No entanto, os perdedores não aceitaram a derrota. Lucas foi amassado até perder a consciência e, quando despertou, fez 2 descobertas. Seu ônibus já havia partido há muito tempo e seus bolsos estavam completamente vazios. Faminto e surrado, ele conseguiu chegar a um armazém, onde roubou um pouco de comida, mas foi preso poucos minutos depois. No dia seguinte, aos 13 anos, enfrentou um julgamento. Segundo ele, o juiz falava tão rápido que não conseguiu entender nada, nem a acusação, nem a sentença, nem por quanto tempo ficaria detido. Lucas foi enviado para um centro de trabalhos forçados, onde, sob um calor intenso e algemado, cavava valas e construía estradas ao lado de outros prisioneiros negros. Mas ele não ficou ali por muito tempo. Um dos supervisores, um homem chamado Jimmy Reed, simpatizou com Frank e começou a ajudá-lo. Primeiro, convenceu os guardas a remover suas algemas. Depois, lhe entregou uma longa corda. O motivo era simples. Os prisioneiros nunca eram deixados sem vigilância, exceto quando precisavam ir ao banheiro. Nessa ocasião, um dos guardas segurava uma das pontas da corda, enquanto o preso ficava com a outra, impedindo qualquer tentativa de fuga. Mas Frank, sempre astuto, aproveitou essa oportunidade. Ele entregou ao guarda a ponta da corda mais longa do que o normal, o que lhe deu uma vantagem de distância. Em determinado momento, o supervisor percebeu que Lucas havia se afastado demais e partiu atrás dele a cavalo. Dessa vez, a sorte não estava do lado de Frank. Mesmo conseguindo despistar os perseguidores, vagou por algum tempo sem rumo. Somente no final do outono de 1943, conseguiu finalmente se estabelecer na cidade de Lexington. Segundo as próprias memórias de Lucas, sua aparência o ajudou a conquistar uma viúva. Ao que parece, ele parecia bem mais velho do que sua idade real, e por um tempo viveu na casa dela. Com o apoio da mulher, conseguiu um emprego em uma das fábricas locais. Foi lá que outra mulher entrou em sua vida, nada menos que a filha do dono da fábrica. Os dois iniciaram um romance secreto, mas um dos trabalhadores descobriu e começou a chantageá-los, ameaçando contar tudo ao pai da garota. Diante do risco de ser descoberto,
Lucas não viu outra saída a não ser fugir novamente. Antes de partir, roubou algumas centenas de dólares do cofre da fábrica e tomou uma decisão: deixar para sempre o duro e perigoso sul dos Estados Unidos. Seu destino era Nova York. Desde a infância, Frank ouvia histórias de que a cidade era um lugar onde milhares de negros viviam juntos, em paz e prosperidade. No verão de 1944, ao finalmente chegar à cidade que nunca dorme, Lucas não hesitou. Foi direto até um policial e perguntou onde poderia encontrar a comunidade negra. O agente, sem muita cerimônia, colocou-o em um ônibus rumo à rua 114, no Harlem. Frank não tinha dinheiro. Os 200 dólares roubados da fábrica já haviam acabado durante a viagem. Sua primeira preocupação era garantir o básico: um lugar para dormir e algo para comer. Conseguiu se alimentar furtando comida de um restaurante local e passou a noite no porão de um prédio onde era armazenado carvão. Mais tarde, em suas memórias, Lucas enfatizaria repetidamente as duras condições em que viveu nessa época. Suas descrições de apartamentos luxuosos e mansões ricamente decoradas pareciam anúncios de imobiliárias, mas sempre tinham um propósito: destacar o contraste entre a pobreza que enfrentou no início e o sucesso que alcançou mais tarde. A partir daquele momento, o Harlem se tornou sua casa. Frank estava em uma fase difícil e queria fazer algum dinheiro. Ele imediatamente decidiu que não iria trabalhar de forma honesta. Em vez disso, se sentou em uma esquina e começou a observar atentamente enquanto algumas pessoas jogavam na loteria ilegal, o famoso jogo dos números. Elas entregavam dinheiro a um homem que o levava até uma das casas vizinhas. Frank nunca tinha visto uma loteria antes, mas isso não o impediu. Ele não estava disposto a aprender os detalhes desse novo passatempo. Já havia visto um homem com um maço de notas indo sozinho para algum lugar. No dia seguinte, Frank correu até o homem enquanto ele contava os ganhos, arrancou o dinheiro de suas mãos e fugiu. Em questão de minutos, Frank já tinha 100 dólares. Nos meses seguintes, Frank entrou em uma onda de roubos. Ele roubava jogadores de loteria, donos de lojas e entregadores. Depois de juntar dinheiro suficiente, Lucas comprou sua primeira arma e alugou um quarto em uma pensão. Foi nessa época que Frank conheceu um cara chamado Fletcher, que, como Lucas, era da Carolina do Norte. Fletcher era dependente de heroína, e foi com ele que Frank soube pela primeira vez da existência dessa substância. Frank se lembrava de que sempre sentia náuseas ao encontrar seu novo conhecido. Fletcher e sua turma de viciados pareciam um grupo de pessoas doentes, desesperadas e patéticas. Mas Frank observava mais do que apenas a aparência. Não importava o quanto estavam mal, eles sempre tinham dinheiro suficiente para comprar uma dose. Isso fez Frank pensar que poderia ganhar a vida vendendo entorpecentes. Mas Lucas percebeu que não poderia simplesmente se aproximar de um gangster e dizer que queria comprar. Ele precisava de alguém para garantir sua palavra. Então Frank pediu à turma de Fletcher se alguém poderia colocá-lo em contato com o gangster. Alguém foi encontrado e logo, Frank comprou seu primeiro lote de heroína por 300 dólares. Isso estava bem longe de meio quilo. Era cerca de 15 gramas. Um dos amigos de Fletcher também lhe deu um breve curso sobre como preparar o produto para o vender na rua, utilizando quinino e talco. O quinino diluía a mercadoria comprada, aumentando seu peso, mas diminuindo o teor do entorpecente. Assim que entrou para o comércio, Frank percebeu que todo o produto era vendido em até 3 horas, o que o deixava quase 900 dólares menos pobre. No mesmo dia, o novato gangster comprou outra quantidade do seu novo contato e entrou de vez no submundo. Frank logo percebeu que a venda desse produto exigia muito menos esforço do que os roubos e trazia um retorno financeiro bem maior. Com os primeiros lucros relativamente altos, Lucas alugou seu primeiro apartamento em Nova York, com vista para o Central Park, na 7ª Avenida, e o decorou ao seu gosto. Comprou um carro, roupas e sapatos caros, o que se tornaria uma fraqueza para Frank pelo resto de sua vida. Em um período muito curto, Lucas acumulou quase $500 mil. Depois de enviar um pouco de dinheiro para seus pais,
Frank parou de vender heroína e foi saborear os frutos de seu trabalho. Começou a passar muito tempo nas mesas de jogo, mas nem sempre a sorte estava ao seu lado. A isso se somava seu vício em álcool. Frank se lembrava de que frequentemente batia seu carro. No começo, quando estava bêbado, isso não causava problemas. Ele simplesmente deixava o carro destruído no local do acidente e ia até a concessionária comprar um novo. Mas, em um certo momento, o dinheiro ficou tão escasso que ele teve que vender seu amado Cadillac vermelho e preto. Chegou até a receber um aviso de despejo. Frank, tendo perdido tudo, tentou voltar para o contrabando, mas, como devia dinheiro a vários gangsters, ninguém quis fazer negócios com ele. Eventualmente, o Lucas, sem teto e quase falido, recebeu a oferta de comprar um pequeno lote de heroína, mas, alguns dias depois, foi preso. Sua primeira sentença real foi de 9 meses, que ele cumpriu em uma prisão apelidada como Os Túmulos. Mais tarde, Lucas recordou os meses passados em confinamento como um período de reflexão sobre toda a sua vida. Ele percebeu que seus maus hábitos não o levariam a lugar algum e fez uma promessa a si mesmo. Assim que fosse liberto, faria tudo o que fosse possível para voltar ao contrabando. Após cumprir sua pena, Frank imediatamente começou a colocar seu plano em ação. Assim que foi libertado, roubou várias lojas de alimentos. Mas esses roubos não trouxeram muito dinheiro. Lucas decidiu então mirar um alvo mais lucrativo, uma joalheria. Frank se passou por um cliente rico e, quando o vendedor trouxe mais produtos para ele escolher, agarrou as joias e fugiu sem ser visto. Lucas conseguiu vender as joias roubadas já no dia seguinte. Um receptador local chamado Cool Breeze lhe ofereceu $30 mil por todas as joias de uma vez. Se Frank tivesse esperado alguns dias, o valor poderia ser maior, mas ele precisava do dinheiro com urgência, então aceitou vender tudo de uma vez. Frank recebeu o dinheiro, mas ficou impressionado com a facilidade com que o receptador fez o pagamento. Ele se perguntou de onde Cool Breeze estava conseguindo tanta grana. Frank suspeitava que comprar joias roubadas não fosse o único negócio de Cool Breeze, e estava certo. Descobriu que o receptador também gostava de apostar em um estabelecimento clandestino na Avenida 145, além de fazer isso com grande sucesso. O local se chamava Big Track. Havia jogos para pessoas respeitáveis e para aqueles que podiam perder $20 mil em uma única rodada. Frank decidiu roubar o lugar, mesmo sendo arriscado. Lucas usava um casaco, sob o qual escondia 2 armas. O porteiro reconheceu Frank, já que ele tinha estado lá antes quando tinha dinheiro, e o deixou entrar. Depois de observar o jogo por cerca de 10 minutos e garantir que havia dinheiro suficiente na mesa, ele sacou a pistola e exigiu que todos os presentes entregassem o dinheiro e as joias. O roubo de Frank totalizou $15 mil. Mais tarde, ele se arrependeu de ter feito isso sozinho. Se tivesse um assistente, os dois poderiam ter levado muito mais dinheiro. Naquela mesma noite, Frank foi gastar o dinheiro em um de seus bares favoritos. Lá, encontrou um amigo que já sabia dos acontecimentos do dia. Ele aconselhou Frank a sair da cidade rapidamente, pois Cool Breeze e os outros gangsters iriam acabar com ele assim que tivessem a chance. Lucas agradeceu a preocupação do amigo, mas respondeu que não iria fugir de ninguém. Nas semanas seguintes, Frank ficou em constante alerta. Carregava sua pistola o tempo todo e tentava não dormir no mesmo lugar. Durante 2 noites seguidas, Frank continuou gastando o dinheiro, mas ninguém tentou cobrar ele. No seu livro, Lucas explicou isso de forma simples, com suas atitudes. Ele passava na impressão de um verdadeiro animal, um tipo maluco capaz de fazer qualquer coisa, e ninguém queria se meter com alguém tão insano. Os $15 mil desapareceram muito rapidamente. Frank pensou que seria uma boa ideia aprender outra maneira de ganhar dinheiro fácil, sem recorrer a roubos e furtos. Enquanto lia o jornal, ele se deparou com uma pequena matéria sobre um sicário local chamado Ice Pick Red. Esse homem era famoso por cravar um picador de gelo em seus alvos à luz do dia e depois sair silenciosamente, deixando-os no chão das ruas. Frank já havia ouvido falar de Ice Pick, mas nunca o conhecera pessoalmente.
Lucas achava que ele era um verdadeiro imbecil, um bastardo nojento. Mas corriam boatos nas ruas de que, por $25 mil, Ice Pick eliminaria qualquer pessoa que você apontasse com o dedo. Frank decidiu que poderia ser útil ter ele como aliado. Algumas semanas depois, Lucas se encontrou com o sicário em uma das ruas do Harlem e tentou falar com ele, mas Ice Pick sequer lhe deu a dignidade de um olhar. Logo, o destino deu outra chance para Frank conhecer Ice Pick. O sicário tinha um ponto fraco: bilhar, no qual ele era imbatível. Ele preferia jogar por grandes apostas. Quem quisesse desafiá-lo precisava colocar pelo menos $1.000 na mesa. Lucas, que já estava arruinado naquela época, esbarrou acidentalmente em Ice Pick na sala de bilhar. Ele tinha menos de $100 no bolso, e por uma oferta tão pequena, Ice Pick, claro, recusou. No momento em que Lucas estava discutindo com Ice Pick, o padrinho do Harlem, Ellsworth, Bumpy Johnson, entrou na sala de bilhar. Bumpy se perguntou o que estava acontecendo e, em seguida, perguntou a Frank se ele realmente poderia vencer Ice Pick. Lucas respondeu com confiança em suas habilidades e, em resposta, Johnson retirou $1.000 da carteira e apostou a favor de Lucas. Os eventos que se seguiram, no entanto, conhecidos apenas pelas palavras de Lucas, se desenrolaram como em um conto de fadas. Frank derrotou facilmente Ice Pick, não deixando o adversário tocar na bola durante toda a partida. Após a vitória, Bumpy convidou Lucas a segui-lo até seu carro. Ellsworth perguntou o nome do jovem e também onde estavam seus pais. Depois de saber que Frank era da Carolina do Norte e que não tinha ninguém próximo em Nova York, ele perguntou o que Frank fazia para viver. Em resposta, Lucas confessou todas as suas peripécias dos últimos 6 meses. Após ouvir a história de Frank sobre alguns jogadores recentemente roubados que queriam matá-lo, Bumpy mandou seu motorista ir até o Big Track. O prefeito Johnson informou a todos os presentes que Frank Lucas passaria a trabalhar para ele a partir daquele momento e que deveria ser deixado em paz. Naquela noite, Lucas e Bumpy viajaram para praticamente todos os locais que Frank havia roubado nos últimos meses. Era a mesma cena em todos os lugares. Bumpy Johnson falava insistentemente sobre Lucas estar trabalhando para ele, e os alvos dos roubos não faziam mais do que ouvir, educadamente e sem contestar. Tendo resolvido todos os problemas de Lucas, Bumpy o levou a uma loja de grife, onde o vestiu da cabeça aos pés, e depois o levou para sua casa, onde um quarto estava preparado para Frank. Johnson disse a Lucas para ir dormir, pois no dia seguinte teriam muitas coisas importantes para fazer. Essa é a história de como Bumpy Johnson entrou na vida de Frank Lucas. Segundo ele, a partir desse momento, até o dia da queda de Johnson, ele foi seu braço direito. No entanto, isso foi realmente o que aconteceu? A maioria dos historiadores do submundo organizado não nega o fato de que Frank Lucas sabia quem era Bumpy Johnson e pode ter conhecido ele. Mas o quão intimamente eles se conheciam é desconhecido. O que é geralmente sabido é que a viúva de Ellsworth Johnson negou o fato de que Frank Lucas fosse confidente de seu marido. Segundo ela, Lucas desempenhava apenas as funções de um simples guarda-costas de vez em quando, e grande parte de sua história foi retirada das histórias de Flash Walker. Este homem, de fato, trabalhou para Bumpy Johnson por um tempo e viveu com sua família, mas tiveram um desentendimento e Bumpy o expulsou. Vocês podem aprender mais no nosso vídeo sobre Bumpy. Frank Lucas, por sua vez, ficou confuso, até mesmo nos detalhes mais simples, o que não acrescenta credibilidade à sua versão. Por exemplo, ao lembrar em seu livro do seu primeiro encontro com Bumpy, aquele que aconteceu em uma sala de bilhar, Lucas descreve sua altura como sendo de 1,78 m, enquanto outras pessoas que conheciam Bumpy afirmam que, na realidade, sua altura era pouco mais de 1,70 m. Além de suas funções como guarda-costas e motorista de Bumpy, Lucas também comandava um ponto de apostas ilegais. Era uma operação simples, mas rentável. O escritório ficava próximo a uma estação de metrô movimentada e gerava uma boa renda. Às vezes, Lucas também traficava heroína, embora não tanto quanto há alguns anos, quando foi preso. Ele recebeu uma sentença de 30 meses, a ser cumprida na prisão de Lewisburg. Quando Frank Lucas foi liberado,
A grande notícia era a Guerra do Vietnã. A guerra não era bem vista pela população em geral, então, com frequência, os noticiários falavam das histórias mais desagradáveis sobre os militares. Numa noite, Lucas ouviu o repórter dizer que muitos soldados no Vietnã sofriam de dependência de heroína. Segundo ele, era um produto vindo do que era conhecido como Triângulo Dourado, que incluía Myanmar, Laos, Tailândia e o próprio Vietnã. A heroína de lá era tão potente que causava vício após o primeiro uso, além de ser muito mais barata e potente do que qualquer outra encontrada nos Estados Unidos. Essa história ficou na mente de Lucas por muito tempo. Ele pensou nos lucros que poderia obter se comprasse heroína no Sudeste Asiático e depois a trouxesse para vender em Harlem. Frank decidiu consultar Bump sobre o assunto, mas a ideia não despertou o entusiasmo dele. Como Lucas relembrou depois, Johnson lhe disse que aquele não era o momento certo. Segundo Lucas, após a queda de Bump Johnson no final da década de 1960, Frank assumiu o controle de todas as apostas ilegais, das quais retirou imediatamente $3 milhões em dinheiro e decidiu arriscar indo até o Sudeste Asiático para buscar heroína. A opção do Vietnã foi descartada de imediato por causa da disputa. Frank sabia pouco sobre Myanmar ou Laos, e quanto à Tailândia, ele sabia que os soldados estadunidenses eram enviados para lá de férias para a capital, Bangkok. Lucas decidiu que sua primeira parada seria Bangkok, onde ele tentaria encontrar soldados estadunidenses que o conectassem a pequenos gangsters, que por sua vez o ligariam aos grandes fornecedores. Ele também foi para a Ásia porque não queria ter que lidar com as famílias da máfia italiana. No final dos anos 60, a situação era tal que um possível gangster de heroína em Nova York jamais precisaria lidar com a Cosa Nostra, ou então nem lidava com heroína. Lucas não confiava nos italianos e procurava evitar fazer negócios com eles. Mais tarde, ele iria se esforçar ao máximo para construir uma reputação como o primeiro a romper com a máfia e estabelecer envios diretos da Ásia. No entanto, a jornada de Frank Lucas pelo Sudeste Asiático é um tópico que merece uma conversa separada e detalhada. Em suas inúmeras histórias e entrevistas, ele se posicionava como um inovador, o homem que primeiro pensou em trazer heroína para os Estados Unidos do Sudeste Asiático. Segundo ele, viajou para lá em 1969. Depois de passar 28 horas sentado em um avião de passageiros, Lucas chegou em Bangkok, onde pediu ao primeiro taxista que encontrou para levá-lo a um bar onde pessoas como ele, ou seja, negros, poderiam ser encontradas. O taxista o levou a um bar chamado Riches, onde Frank passou a noite toda observando os clientes e tentando determinar quais poderiam estar envolvidos no contrabando de entorpecentes. Em uma das noites seguintes, ele iniciou uma conversa com um homem que disse poder conseguir 10 quilos de heroína pura. Frank recusou a oferta, pois precisava de muito mais. O interlocutor sugeriu que Lucas aguardasse um pouco até que ele encontrasse as pessoas certas e decidisse quantos quilos poderiam ser vendidos ao todo. Mas Frank recusou. Ele não queria que muitas pessoas soubessem o real objetivo de sua viagem. Eventualmente, suas visitas diárias ao bar o levaram até o homem certo. Quando ele se aproximou de Lucas, Frank o descreveu como um homem que era a cara do agente 007. No primeiro encontro, acordaram a entrega de 150 quilos de heroína por um preço de $4.200 por quilo. O volume foi posteriormente aumentado para 225 quilos. No próximo encontro, o agente 007 disse que gostaria de aumentar a quantidade. Ele concordou. Depois de receber o pagamento pelos produtos, o agente 007 informou a Lucas que a heroína seria entregue na base militar conjunta, nos Estados Unidos, no dia seguinte ao seu retorno para casa. O gangster só precisaria dirigir até o portão 27 da base nos Estados Unidos. Lucas se encontrou imediatamente com os 4 homens que trabalhavam para ele no Harlem. Em 2 carros, incluindo um caminhão, eles viajaram até a base militar localizada no estado de New Jersey. Quando o carro parou perto do portão, 2 homens saíram da base e carregaram a mercadoria no caminhão de Lucas. De volta ao Harlem, Frank e seus homens
descarregaram os sacos no armazém que ele havia alugado com antecedência. Mais tarde, a heroína foi levada para um apartamento especial, onde foi embalada para venda no varejo. Naqueles anos, todo contrabandista de Nova York tentava dar ao seu produto um nome memorável e chamativo, único o suficiente para atrair clientes. As embalagens sem graça, com produtos igualmente diluídos dentro, eram coisa do passado. Surgiam mais nomes que bandas de rock. Frank Lucas batizou seu produto de Magia Azul. Desde que começou a vender a mercadoria do Triângulo Dourado, Lucas cultivou um passatempo favorito: ficar sentado em um de seus carros, o mais sujo e discreto possível, não muito longe dos pontos de venda dos seus homens, apenas observando-os vender. Segundo ele, os vendedores que não vendiam a Magia Azul imploravam para que os viciados comprassem seu produto. O produto de Lucas se esgotava muito mais rápido. Logo, o negócio de Lucas precisou se expandir, e ele precisava de pessoas em quem pudesse confiar. Apesar dos anos que Frank passou em Nova York, ele ainda se sentia um estranho. Ele confiava apenas em seus parentes. Então, assim que se estabeleceu na cidade, trouxe todos os seus irmãos mais novos e parentes mais velhos de sua terra natal, na Carolina do Norte. Logo, esse grupo ficou conhecido como os Garotos do Interior. Foi aí que Frank recebeu seu apelido, Superfly, algo como um gangster estiloso. Também é o título de um filme de 1972 sobre um gangster negro que quer se aposentar. Mas antes de fazê-lo, ele realiza o negócio de sua vida, que garantirá sua vida inteira. 3 meses depois, Superfly precisou voltar para Bangkok. Lucas estava prestes a negociar um novo e maior carregamento. Dessa vez, ele estava interessado em comprar meia tonelada do produto, pois agora ele havia começado a negociar no atacado também. No auge de sua organização, Frank, além das vendas no varejo no Harlem, fazia vendas no atacado para gangsters em Los Angeles, Milwaukee, Chicago e Denver. O dinheiro fluía para Superfly aos montes. Ele comprou vários apartamentos e tinha diversos carros de luxo estacionados na garagem de cada uma de suas casas. Viajava com frequência, especialmente gostava de voar para Paris ou para a Riviera Francesa, nos finais de semana. Era uma vida cercada pelas mulheres mais bonitas, a melhor comida e todo tipo de luxo. Mas para lavar as quantias que lhe proporcionavam esse estilo de vida, Frank Lucas precisava de um negócio legal. Um dos primeiros negócios legais de Superfly foi um posto de gasolina. Ele funcionou até 1973, quando estourou a crise do petróleo. Então, o posto teve que ser fechado, pois se tornou improdutivo. Depois, Lucas abriu seu próprio supermercado, lavanderia e um bar chamado Turntable. O bar, por sinal, era uma sociedade com o cantor Lloyd Price. Por outro lado, Price ofereceu a Frank a oportunidade de financiar a produção de um filme chamado The Rip-Off. Superfly concordou em investir, mas, por curiosidade, decidiu se reunir com os produtores. Nesse encontro, eles perguntaram a Frank se ele gostaria de interpretar um personagem chamado Johnny Cool, que, segundo os roteiristas, deveria ser o chefe de uma gangue do Harlem. Lucas respondeu afirmativamente. Segundo ele, foi uma experiência interessante, mas exaustiva. Superfly tinha que acordar todos os dias às 4 da manhã para estar no set às 5, mas ele se recusou categoricamente a atuar no filme. E quando o diretor começou a insistir, quase resultou em uma treta. Esse foi o fim da carreira de Lucas como ator. Bom, é claro, Lucas também lavava dinheiro diretamente através do banco, como muitos gangsters faziam na época. No final dos anos 60, os gangsters usavam correios conhecidos como Smurfs. O Smurf pegava o dinheiro sujo do gangster e o colocava no banco, transferindo-o depois para a conta do gangster. Mas em 1970 foi aprovada a Lei de Sigilo Bancário, que exigia que bancos e outras instituições financeiras reportassem ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos as grandes transações a partir de $10 mil. Acontece que Frank Lucas estava indiretamente envolvido no primeiro processo movido pelo Departamento do Tesouro contra o Chemical Bank, que na época era o 6º maior banco dos Estados Unidos. Lucas conseguiu subornar 2 funcionários que trabalhavam em diferentes agências desse banco. Superfly nem usava Smurfs.
preferindo levar seu dinheiro pessoalmente ao banco. Ele chegava em uma das duas agências do banco com sacos cheios de cédulas pequenas, geralmente até $100 mil. O caixa, então, trocava essas cédulas por novas, de $50 e $100 em papel. No entanto, esse dinheiro entrava na conta de Lucas vindo de outras contas e depois era retirado. Em uma dessas visitas, Lucas chamou a atenção de policiais que, na época, estavam monitorando os caixas que trocavam grandes quantias. Eles viram Lucas colocar sacos cheios de cédulas no carro do caixa e depois pegar mais sacos horas depois. O Chemical Bank foi acusado de violar a lei de sigilo bancário e seu vice-presidente, Pascal Di Maro, foi processado por lavagem de dinheiro. Os funcionários comprometidos eventualmente concordaram em se declarar culpados e também foi revelado que os serviços do caixa custaram a Lucas $12 mil. Isso não era muito para ele, já que os anos de 1972 a 1973 foram o auge do império de Superfly. Segundo o que se tem de informações, durante esse período, segundo as estimativas mais conservadoras, Lucas conseguiu vender $240 milhões em mercadorias no varejo. Tal cifra, em nossa opinião, é uma superestimação. Mas mesmo que consideremos metade ou um terço desse valor, ainda assim seria uma quantia colossal para os primeiros anos de 1970. A terceira viagem de Lucas à Ásia foi ainda mais ousada. Desta vez, Frank não apenas negociaria a compra de 1,5 toneladas de heroína, mas também descobriria exatamente de onde o produto vinha. O agente 007 concordou em mostrar-lhe o local. Algumas semanas depois, Frank Lucas, natural da pequena cidade de La Grange, Carolina do Norte, estava caminhando pela selva em algum lugar próximo à fronteira entre Birmânia e Laos. Segundo Superfly, o agente 007 prudente recusou a viagem, mas ele deu seus próprios acompanhantes. A viagem até os campos de papoula levou vários dias, mas o que ele viu valeu o esforço. Uma área do tamanho de todos os 5 distritos de Nova York estava coberta de papoulas. Os guias que acompanhavam Lucas lhe contaram a história de como aquela terra se tornou o berço da heroína. Na década de 1960, um grupo de chineses anticomunistas, vindos das fileiras do exército Kuomintang, se estabeleceu em uma área próxima à fronteira entre a China e a Birmânia. Esses homens foram apoiados pela CIA, que os via como uma resposta à China comunista. O Kuomintang controlava grande parte do Triângulo Dourado e produzia heroína, e a CIA fazia vista grossa para isso, permitindo que financiassem a luta contra a China. Frank ficou maravilhado com o passeio, sentindo-se como se tivesse visitado a fábrica de chocolate do Willy Wonka. Nesse dia, ele comprou 100 quilos de heroína, mas prometeu voltar, embora algumas horas após o retorno de toda a equipe fossem atacados. Segundo Lucas, um grupo de homens mascarados com fuzis apareceu de trás das árvores. Eles balançaram seus brinquedos e gritaram com vozes estridentes. Frank sacou e começou a atirar. A troca de balas durou vários minutos. Vários dos homens que acompanhavam Superfly foram eliminados. Lucas perdeu metade de sua mercadoria, mas o pior foi que sua equipe perdeu quase metade dos alimentos. À noite, um dos acompanhantes de Lucas trouxe alguns vermes. Frank os olhou com nojo por um longo tempo, enquanto os outros os comiam com apetite. Mas Frank fez sua parte, e ele também comeu os vermes. Após um jantar tão modesto, Superfly caiu no mundo dos sonhos, e quando acordou, estava com febre alta. Os T's tiveram que colocar o gangster do Harlem em uma maca improvisada e carregá-lo nos braços até que ele estivesse bem o suficiente para caminhar sem ajuda. Alguns dias depois, todos estavam de volta em Bangkok. Esta é a versão contada pelo próprio Frank Lucas. No entanto, muitas testemunhas, especialmente policiais que o conheciam bem, acreditavam que estava além de suas capacidades organizar uma operação como essa. De acordo com o juiz Johnson, Frank era um garoto do interior, fanfarrão e superficial, embora não sem um toque de carisma. Também se dizia que Superfly tinha dificuldades para ler e contar. Agentes da DEA que trabalhavam no escritório da agência em Bangkok no início dos anos 1970 eram céticos em relação às histórias de Superfly, para dizer o mínimo. O agente Peter Davis,
e sua equipe não sabiam quem era Frank Lucas e não tinham informações de que ele estava operando no Sudeste Asiático. Claro, havia a possibilidade de que o astuto gangster pudesse ter passado despercebido pelos agentes, mas se ele realmente fosse tão grande quanto se descrevia, teria sido muito difícil fazer isso. No entanto, os agentes da DEA estavam cientes de outro contrabandista que poderia ser considerado o pioneiro da rota da heroína do Sudeste Asiático para a América. Essa pessoa era Leslie Ike Atkinson, também conhecido como Sargento Smack. Atkinson era conhecido por ter servido no exército e, de fato, se envolver em atividades ilegais. No meio dos anos 1950, ele abriu diversos estabelecimentos de jogos de azar na Alemanha Ocidental e na Espanha, e depois entrou no mercado negro, lucrando com o comércio de gasolina, cigarros roubados e rações secas. O próprio Atkinson disse mais tarde que não tinha nada a ver com entorpecentes. Nessa época, ele estava bastante confortável no mercado negro e não tinha intenção de mudar de ramo. Mas na metade da década de 1960, a disputa no Vietnã ganhava força e Atkinson viu uma oportunidade de entrar no comércio de heroína. Como ex-sargento e alguém que conhecia muitas pessoas no exército, sabia exatamente como o exército funcionava. Ele tinha conhecimento do caos que reinava nas fileiras militares e também sabia que, em uma semana, centenas de aviões voavam entre o Sudeste Asiático e os Estados Unidos, e apenas dezenas deles eram inspecionados, no melhor dos casos. Assim, Atkinson montou sua rede de contrabando de heroína com bastante facilidade. Atkinson afirmou que conheceu Lucas em 1972 através de seu sobrinho e disse que Superfly não fez sua primeira viagem a Bangkok até 1974. Frank queria voar para a Tailândia com sua esposa Juliana e seu irmão Shorty, mas não sabia como conseguir um visto. Foi ele quem pessoalmente levou toda a turma à Embaixada Real da Tailândia em Washington e pediu por Lucas. Ele afirmou em entrevistas que viajou para a Ásia pela primeira vez em 1969 ou 1970, mas nunca havia ouvido falar de Ike. Mike também falou sobre quem realmente era o homem que Superfly apelidou de Agente 007. Segundo ele, essa pessoa era um chinês chamado Luchi Ruby Watt, um homem de descendência chinesa. Ele era sócio de Atkinson e juntos eram donos do Jack's American Star Bar, na cidade de Phetchaburi. Localizado a 100 quilômetros de Bangkok, era um destino muito popular para os estadunidenses. O bar atendia soldados negros, e Luigi até aprendeu a falar inglês com sotaque de Harlem. Foi ele quem atuaria como intermediário nos envios de heroína. Lucas, no entanto, tinha uma visão diferente. Ele afirmava que, quando começou a fazer negócios com o agente 007, novamente não sabia da existência de Atkinson. Quando a revista The New Yorker publicou uma entrevista com Superfly, na qual ele contou sua história impressionante, Ike estava cumprindo sua sentença de 30 anos. Após ler o artigo, Atkinson ficou tão indignado que até escreveu uma longa carta para a redação da revista, na qual desmascarou, uma a uma, todas as mentiras que Lucas havia generosamente alimentado o autor do artigo, Mark Jacobson. Para começar, Atkinson afirmou que Lucas não tinha nenhum vínculo com ele. A alegação de Superfly de que o Sargento Smack era seu primo era apenas um produto de sua imaginação. Atkinson também detalhou as circunstâncias exatas sob as quais Lucas se tornou seu parceiro de negócios, depois que Herman Jackson, seu antigo sócio, foi preso. Atkinson precisou de alguém que pudesse cuidar dos negócios e supervisionar o recebimento das remessas nos Estados Unidos. Frank foi quem perguntou a Atkinson se ele queria ser seu parceiro. Atkinson respondeu que eles só poderiam cooperar se Frank cuidasse dos negócios em Nova York. Atkinson também revelou o que Lucas realmente estava fazendo em Bangkok. Sua história não incluía tiroteios com misteriosos atiradores ou viagens a gigantescos campos de papoulas. Segundo ele, Lucas adormeceu assim que chegou à Tailândia, e quando acordou, sua primeira vontade foi almoçar. Após o almoço, Frank foi a um bar, onde foi acompanhado por vários conhecidos de consórcio, soldados que não haviam estado no Vietnã, de acordo com o Sargento Smack. Foi ali, no bar, que Lucas ouviu aquelas histórias sobre lutas, que mais tarde
ele exageraria na ficção que contou aos jornalistas. Lucas não passou nem mesmo os 5 dias em Bangkok como havia planejado originalmente, mas apenas 3, e dormiu a maior parte do tempo em seu quarto de hotel. No terceiro dia de sua estadia na Tailândia, Lucas foi até a casa de Ike e afirmou que queria comprar heroína. Frank também lhe disse que havia ouvido falar que existiam 2 tipos de heroína na Tailândia e que queria comprar a melhor. A pedido de Atkinson, Lute trouxe 2 amostras do produto. Frank então despejou o conteúdo de uma das sacolas em sua palma, lambuzou a mão e bebeu água. Lucas fez o mesmo com a heroína da segunda remessa. Depois de lavar as mãos, Frank afirmou que gostou mais da segunda amostra e a compraria. Atkinson sorriu ao lembrar que tanto a primeira quanto a segunda amostra eram do mesmo lote. Atkinson também criticou outras histórias de Superfly. Uma delas dizia que, uma vez, devido a um ciclone que atingiu Bangkok, ele usou o único avião disponível para transportar heroína, o mesmo que levava o secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger. Atkinson chamou a história de absolutamente absurda. Em sua opinião, Lucas apenas usou seu livro e as entrevistas subsequentes para relembrar certos mitos que circulavam entre os soldados estadunidenses no Vietnã. Atkinson também criticou uma afirmação de Lucas, que alegava ter usado caixões com fundo falso para transportar heroína para os Estados Unidos. Controverso, para dizer o mínimo. Em uma entrevista de 2000, Superfly afirmou que enviou um carpinteiro que ele conhecia da Carolina do Norte para Bangkok, com a missão de fazer 28 caixões, réplicas exatas dos usados pelo exército dos Estados Unidos, com fundos falsos grandes o suficiente para carregar de 6 a 8 quilos de heroína. Segundo Atkinson, ele nunca havia conhecido nenhum carpinteiro da Carolina do Norte. Ele foi auxiliado por um carpinteiro chamado Leon, que conhecia desde a infância. No entanto, Leon nunca teve nada a ver com a fabricação de caixões para o transporte de heroína e ganhava a vida fazendo móveis de teca. A lendária história de mover heroína dentro de caixões cresceu a partir daí, já que a heroína era transportada dentro desses móveis. E o boato sobre os caixões, de acordo com o sargento Smack, foi iniciado pelo próprio Lucas. Atkinson se lembrou de que, uma vez, ele e Leon estavam fabricando móveis em sua oficina quando Superfly entrou. Ele perguntou o que estavam fazendo, e Atkinson, brincando, respondeu que estavam fazendo caixões. Agentes da DEA mais tarde também afirmaram que não tinham evidências para sustentar o uso de caixões no transporte de heroína. Qual conclusão podemos tirar de tudo o que foi dito acima sobre como a organização de Lucas operava? Como sempre, não faremos uma afirmação definitiva, mas vamos resumir as 3 versões que discutimos aqui. É absolutamente certo que Lucas começou sua carreira como gangster, comprando mercadorias de italianos e vendendo-as no varejo e no atacado pequeno. Depois, ele foi ao Triângulo Dourado e organizou entregas diretamente de lá, conectando o varejo e o atacado pequeno com o grande atacado, ou, como Atkinson insiste, ele continuou a trabalhar com os italianos por um tempo na década de 1970, mas depois, Frank teve alguns problemas com eles e começou a trabalhar com Atkinson. Em outras palavras, toda a história sobre a Ásia é fictícia, de acordo com esta versão, roubada de Atkinson, assim como a história de trabalhar para Bumpy foi roubada de Walker. Mas se Lucas é ou não uma farsa, fica a critério de você decidir. Em 26 de outubro de 1970, uma luta de boxe entre Muhammad Ali e Jerry Quarry aconteceu em Atlanta. Aos olhos dos estadunidenses comuns, qualquer aparição de Ali no ringue, mesmo contra um adversário fraco, era um evento nacional. No entanto, essa luta foi diferente das demais. Foi a primeira do grande boxeador após uma pausa de 3 anos. Quando Frank Lucas viajou para Atlanta para a luta, ele encontrou alguns gangsters conhecidos da Califórnia, embora fosse outubro e o clima estivesse quente. Os californianos estavam usando casacos de vison e até chapéus, como se fossem mestres do mundo inteiro. Eles repararam nas roupas de Lucas, que eram caras, mas não tão luxuosas. Um gangster de Los Angeles, após olhar Frank de cima a baixo, disse: "E a gente achou que você era um sucesso em Nova York."
Lucas se justificou dizendo que vinha de uma luta de boxe, não de um desfile de moda, mas suas palavras não fizeram efeito. Os californianos estavam convencidos de que Lucas era mais pobre do que eles e, portanto, não poderia bancar o que eles podiam. A autoestima de Frank foi ferida e ele decidiu se vingar de seus ofensores. Decidiu que na próxima grande luta em Nova York, ele superaria todos os críticos, com a riqueza de sua roupa. Poucos meses depois, foi anunciado que Muhammad Ali teria sua próxima luta em Nova York contra Joe Frazier. No dia seguinte ao anúncio da luta, Lucas correu para encontrar dois peleiros que possuíam uma loja no centro de Nova York e encomendou um casaco de pele de chinchila e um chapéu. O casaco de pele custou cerca de $100 mil para Lucas, ou cerca de $25 mil. Quando ele chegou à luta, Lucas disse que causou uma impressão tão grande nos presentes que alguns de seus ofensores recentes imediatamente se afastaram do evento. Frank se sentiu um vencedor. Ele se sentou em um dos lugares mais caros, a poucos metros do ringue, enquanto Frank Sinatra tentava entrar na cabine de imprensa e muitas celebridades, que não tinham ingresso, eram escoltadas para o hall pelos seguranças. Não muito longe de Lucas estava outro famoso gangster, Frank Matthews. Não havia grande amizade entre eles, mas se tratavam com respeito após se cumprimentarem calorosamente. Os dois decidiram, entre eles, apostar no vencedor da luta. Lucas escreveu que, no momento em que fez sua oferta de $500 mil a Matthews, 3 homens sentados próximos olharam para ele de forma estranha. Os 3 homens sentados entre Lucas e Matthews eram agentes federais da DEA. Foi então, de acordo com a versão de Lucas, que ele chamou pela primeira vez a atenção das autoridades não como um gangster de pequena escala, mas como um grande chefe do contrabando. No entanto, essa versão não é verdadeira. Os policiais de Nova York e os agentes da DEA já sabiam muito bem quem Frank Lucas era, muito antes, pelo menos desde o final dos anos 1960. No entanto, por um longo tempo, eles não conseguiram fazer nada a respeito por falta de evidências suficientes. O gelo foi quebrado em dezembro de 1971, quando o comissário de polícia de Nova York, William McCarthy, ordenou à divisão de narcóticos que compilasse uma lista com os 100 maiores gangsters da cidade. A lista foi rapidamente criada e, a partir daí, as autoridades focaram seus esforços em combater os principais fornecedores, em vez de perseguir os pequenos gangsters de rua. A partir desse momento, levou cerca de 3 anos para que as autoridades levassem Frank Lucas ao tribunal. Em 1974, ele finalmente foi julgado. Junto com Lucas, estavam outros 11 homens, entre os quais se destacava Ralph Totino. Totino havia trabalhado com contrabando de heroína por atacado em Nova York durante muitos anos. Inicialmente, como a maioria dos italianos, ele recebia os produtos da Europa, mas, quando a rede caiu, ele passou a importar de México e Ásia. Lucas imediatamente admitiu aos agentes da DEA que os italianos estavam fornecendo a heroína. Eventualmente, o promotor indicou Totino como o principal fornecedor e Lucas como o responsável pela distribuição. Frank enfrentava uma sentença de prisão perpétua. No entanto, a acusação encontrou dificuldades. Testemunhas importantes começaram a cair e o caso da acusação começou a perder força. Esse não foi o único problema. Logo após o julgamento, começaram a circular rumores de que um dos jurados havia sido subornado. O grande júri suspeitava que ele havia recebido um suborno de $50 mil e usado parte desse dinheiro para subornar outros jurados. O julgamento durou cerca de 6 semanas. Em público, os promotores demonstravam confiança na vitória, mas, no dia 24 de dezembro de 1974, o júri declarou os réus inocentes. Alguns jurados, mais tarde, atribuíram sua decisão ao fato de que as principais testemunhas da acusação simplesmente não inspiravam confiança. Eram pessoas com reputações duvidosas e até com antecedentes criminais. No entanto, Lucas não comemorou por muito tempo. No final de janeiro do ano seguinte, agentes da DEA fizeram uma busca em sua casa em Teaneck, Nova Jersey. Encontraram mais de $500 mil, além de documentos relacionados a uma de suas contas bancárias no Panamá.
Superfly foi preso novamente. Mais tarde, ele contou como o dinheiro encontrado pelos agentes era apenas uma fração do valor milionário que os policiais haviam roubado. Em seu livro, Lucas também afirmou que os agentes invadiram sua casa sem um mandado adequado e permitiram que machucassem sua esposa, Julia. No entanto, os policiais, claro, contam outra versão. A esposa de Frank começou a jogar dinheiro pela janela do segundo andar assim que viu os agentes se aproximando da casa. Mais tarde, essa situação até gerou uma espécie de meme. Os agentes brincaram entre si, dizendo que precisariam levar uma luva de beisebol para eventos como aquele, pois ela seria útil para pegar as evidências jogadas para fora das janelas pelos gangsters. Dessa vez, a investigação conseguiu comprovar a conexão entre Frank Lucas e membros da família mafiosa Gambino. De acordo com a acusação, em novembro de 1973, Tony DiLotro entregou um pacote a Anthony Versino contendo cerca de 5 quilos de heroína, pelo qual recebeu $250 mil. Algumas semanas depois, a heroína foi entregue a Lucas em um hotel no Bronx. Em 27 de janeiro de 1976, antes da sentença, o juiz Irving Ben Cooper declarou que em seus 35 anos de prática jurídica, nunca havia encontrado uma ameaça maior e mais perigosa para a sociedade do que o réu. Superfly foi condenado a 77 anos de prisão. Acusações de perjúrio também foram feitas contra um dos advogados de Lucas, John D. McConnell, que também atuava como mensageiro de Lucas, entregando seu dinheiro nas Ilhas Cayman. Foi provado que, entre 1973 e 1974, cerca de $500 mil foram transferidos para uma conta anônima. No entanto, esse foi o único dinheiro de Frank que as autoridades conseguiram localizar. Em setembro de 1977, Frank Lucas admitiu às autoridades que estava gerenciando seu império de heroína da prisão e concordou em cooperar em troca de uma sentença reduzida. Superfly atribuiu seu ato à preocupação com seus irmãos, Lawrence e Ezell. Segundo um ex-agente da DEA, Frank era o informante que qualquer um teria sonhado em ter. A disposição de Lucas de cooperar com as autoridades foi simples de entender. Se você tem 48 anos, enfrenta uma sentença de 70 anos e tem alguns milhões de dólares escondidos em algum lugar, provavelmente vai tentar se salvar. Lucas tentou agradar os federais da melhor maneira possível. Graças ao seu testemunho, um grande gangster de heroína de Harlem, chamado Leroy Butler, foi condenado a 15 anos de prisão. Superfly afirmou que estava repassando entorpecentes em troca de extorsões. Alguns detetives acharam que, embora as informações de Lucas fossem valiosas, no geral, ele não contou nada novo para os federais e apenas confirmou o que a investigação já havia descoberto. No entanto, as autoridades pensaram de forma diferente e, em 1981, Frank foi liberado da prisão. Frank tinha apenas 51 anos e podia recomeçar sua vida. Com uma ficha limpa, no entanto, em 1984, Lucas decidiu, discretamente, reviver seu império clandestino. No filme de Ridley Scott, a esposa de Frank Lucas é retratada como uma personagem externa, uma mulher que o gangster de Harlem tentou proteger ao máximo de seu comércio. Na realidade, a parceira de vida de Lucas era diferente. Quando Superfly foi libertado, ele não estava mais casado com Julie, mas ainda mantinham contato. No início dos anos 1980, Julie foi presa por vender 3 quilos de coca para um agente disfarçado da DEA. Ela cumpriu sua pena por acusações de contrabando e se tornou uma informante. Durante esse período, Julie fez uma grande amizade com outra presidiária chamada Angelina Esperon. A ex-esposa de Superfly decidiu que havia encontrado uma verdadeira alma gêmea e confiou a sua nova amiga que queria voltar ao contrabando. De acordo com ela, não deveria haver problemas com a mercadoria, pois tinha fornecedores confiáveis de heroína e coca, sendo um deles seu ex-marido, Frank Lucas, que morava em New Jersey na época. Quando Esperon passou a informação para os agentes da DEA, eles ficaram surpresos, já que um dos funcionários admitiu mais tarde que não poderiam imaginar que Lucas fosse tão estúpido. Angelina continuou a se socializar com Julie. Julie gostou tanto de sua nova amiga que mencionou que gostaria de manter contato com ela.
Após ser liberada sob fiança, Esperon deu o número de telefone para Julie e disse que esperava ligá-la quando estivesse livre. Quanto a Esperon, uma vez livre, ela contou tudo para a polícia, que designou o agente especial Victor Olivieri para ajudá-la. Olivieri, veterano da administração de combate a entorpecentes, falava espanhol fluentemente e estava disposto a fornecer toda a ajuda necessária. Em janeiro de 1984, Esperon aguardava uma ligação de Julie. Angelina convidou a amiga para passar uns dias em Miami. As amigas foram a uma das boates, onde Esperon apresentou Julie a um paquistanês, que, segundo ela, ajudaria com heroína. Logo, Olivieri entrou em cena. Esperon apresentou Julie ao agente da DEA, apresentando-o como seu irmão. Nas semanas seguintes, Victor falou com Julie pelo telefone pelo menos 3 vezes sobre a compra de um grande carregamento de heroína. Eventualmente, Julie prometeu apresentar Esperon e Olivieri ao fornecedor de heroína, seu ex-marido Frank Lucas. O primeiro encontro, que aconteceu no Sheraton LaGuardia Hotel, em Queens, não levou a nada. Lucas trocou muitas educadas palavras e elogios, mas não conseguiram chegar a um acordo sobre a compra de entorpecentes. Angelina foi para o próximo encontro com um gravador de fita dentro de sua bolsa. Dessa vez, finalmente conseguiram chegar a um acordo. Após o encontro, que ocorreu em Nova York, Esperon e Victor retornaram a Miami, enquanto Julie foi a Las Vegas para comparecer a um tribunal. Em meados de março, Julie ligou para Esperon e avisou para ela não viajar a Nova York até resolver seus problemas legais em Las Vegas. Victor, então, ligou para Lucas para agendar um novo encontro. Superfly estava ansioso para se reunir, mas esse encontro já não estava destinado a acontecer. Logo após a ligação, Julie foi detida. Durante a audiência, ela descobriu que sua amiga querida era uma informante da polícia e que seu suposto irmão era um agente da DEA. Em 19 de março de 1984, Lucas foi preso em sua casa em Englewood, NJ. Frank foi acusado de conspiração para distribuir heroína. Os advogados de Superfly tentaram convencer o júri de que seu cliente não só ainda estava no programa de proteção a testemunhas, mas também estava trabalhando para o governo, ajudando a combater gangsters. Admitidamente, a defesa tinha um problema. Não conseguiam encontrar uma única pessoa na aplicação da lei que admitisse ter dado uma missão desse tipo a Frank. A defesa também tentou conseguir a fiança para Lucas, mas também não obteve sucesso. Nem mesmo a ajuda da viúva da lenda do boxe Joe Louis, que estava disposta a escrever um cheque de $1 milhão, fez diferença. O juiz Bramwell respondeu dizendo que, se ela quisesse fazer isso, era um problema dela, mas ele ainda não o deixaria sair. Lucas, com uma combinação de acusações, incluindo distribuição de heroína e violação da liberdade condicional, enfrentava uma sentença de prisão perpétua. No entanto, em setembro de 1985, Frank foi condenado a apenas 7 anos de prisão. Ex-agentes da lei especularam que Lucas recebeu uma sentença tão branda em troca de informações que poderiam, mais uma vez, interessar ao Estado. Após sua próxima liberação, Lucas se estabeleceu em algum lugar da costa leste, e o mundo conseguiu praticamente esquecê-lo. Mas, em 2000, a personalidade de Superfly chamou a atenção de Mark Jacobson, um dos jornalistas mais populares da época, da revista The New Yorker. Frank deu a Jacobson um tour por Harlem e lhe mostrou os locais de seus dias de glória. O artigo de Mark chamou a atenção do roteirista Steven Zaillian. Zaillian, vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado por A Lista de Schindler de Steven Spielberg, leu o artigo e ficou intrigado com o que ele viu como o outro lado do sonho estadunidense. No artigo de Mark, Zaillian viu a história de um gangster negro que, sozinho, conseguiu escapar da pobreza extrema do sul rural dos Estados Unidos e ascender para se tornar um grande senhor dos entorpecentes, desafiando as máfias brancas. Quanto à veracidade dos fatos apresentados na The New Yorker, o renomado roteirista parecia não se importar. 2 anos depois da publicação do artigo, Zaillian escreveu um roteiro que foi então comprado pela Universal, cuja administração altamente respeitada começou a fazer grandes planos para uma adaptação para o cinema. Inicialmente,
O diretor do filme seria Antoine Fuqua, que havia recentemente dirigido o filme Dia de Treinamento, e Frank Lucas seria interpretado por Denzel Washington. O papel do principal antagonista, o promotor assistente do estado de New Jersey, Richie Roberts, seria interpretado por Benício Del Toro. Mas, apesar de a Universal ter conseguido reunir uma excelente equipe, surgiram muitas dificuldades. Boatos começaram a circular de que os custos de produção do filme estavam mais altos do que o esperado. Em maio de 2004, a Universal foi adquirida pela General Electric, e os novos donos começaram a cortar custos. Zaillian revisou substancialmente seu roteiro e Ridley Scott assumiu a direção. Ao lado de Denzel Washington estaria Russell Crowe, substituindo Del Toro. Logo, as filmagens do filme começaram. Dizem que antigos agentes da DEA já estavam insatisfeitos com as liberdades tomadas por Zaillian. No roteiro, um dos agentes aposentados, Low Rice, se lembrou de estar no set do filme e conversando com um dos assistentes de direção. Quando Rice se apresentou e falou sobre sua experiência, o executivo respondeu que provavelmente ele não ia gostar do filme, pois ele mostrava os eventos do ponto de vista de Frank Lucas, como Hollywood costuma glorificar e romantizar tudo o que envolve gangsters. O filme foi lançado em outubro de 2007 e trouxe um grande lucro para a empresa, com um orçamento de 100 milhões de dólares e arrecadando mais de 250 milhões. Oficiais de aplicação da lei não ficaram empolgados com o filme. Ex-agentes da DEA chegaram até a processar a Universal, apontando que os eventos retratados no filme difamaram não apenas a eles, mas dezenas de outros agentes. O processo foi eventualmente arquivado, pois com a delação de Frank, diversos policiais e agentes haviam sido presos por corrupção na época. Frank Lucas, por outro lado, ganhou um pouco de publicidade, após o que voltou a ser uma pessoa comum. Pouco antes do lançamento do filme, ele se envolveu em um acidente de carro no qual quebrou a perna e foi confinado a uma cadeira de rodas. Em 2012, o homem que antes jogava centenas de milhares de dólares para todos os lados tentou usar um cheque de invalidez federal já descontado, no valor de 17 mil dólares. Dada sua idade avançada e seu estado de saúde, o juiz o sentenciou a 5 anos de liberdade condicional. Por fim, em 30 de maio de 2019, Frank Lucas caiu aos 88 anos. A Federação foi uma das alianças clandestinas mais influentes do submundo no início dos anos 2000. Composta por alguns dos indivíduos mais poderosos e ricos da época, essa organização se uniu para dominar o cenário do poder no México. A história da Federação começa quando o bigodinho de Sinaloa, chamado Joaquim, conseguiu escapar da prisão em 2001. Após passar 8 anos atrás das grades, sua influência e seus recursos financeiros haviam aumentado consideravelmente, e ele havia se cansado da prisão. Determinado a recuperar o poder, ele rapidamente assumiu a liderança de uma ambiciosa organização mafiosa que seria batizada como a Federação. Essa aliança reuniu os principais membros das organizações existentes no México que, anos antes, havia sido comandado por Amado Carrillo, que supostamente forjou sua queda pouco tempo antes. A reunião decisiva aconteceu em outubro daquele ano, na cidade de Cuernavaca, onde foram estabelecidas novas regras que redefiniram o funcionamento do contrabando de entorpecentes dentro e fora das organizações clandestinas. Mas quem teve essa ideia? O verdadeiro mentor por trás do grande encontro dos chefões foi Chapo, mas ele só conseguiu consolidar o plano graças ao apoio de Mayo Zambada. Sem a aprovação de Zambada, nada disso teria sido possível. Inicialmente, muitos desconfiaram de que poderia ser uma armadilha, mas no fim, mais de 25 figuras do submundo aceitaram o convite e viajaram para atender ao chamado de Mayo. Se ele os convocava, era porque o assunto era realmente sério e importante. Entre os presentes estavam nomes de peso como Vicente Carrillo, Vicente Zambada, Ignácio Coronel, os irmãos Beltrán e Juan José Esparragosa, conhecido como El Azul. Todos eles eram figuras de grande influência no cenário clandestino do México naquela época.
Um dos primeiros pontos levantados por Chapo para a federação foi a necessidade de eliminar completamente os irmãos Arellano Félix, com quem ele travava uma disputa insana desde o início dos anos 90. Até aquele momento, nenhum grupo havia se atrevido a declarar abertamente uma disputa contra outro. No entanto, a promessa de proteção feita por Chapo e a possibilidade de explorar o território que era da organização de Tijuana fizeram com que esse paradigma fosse quebrado, levando ao apoio total na batalha que estava por vir. Na primavera de 2002, a organização dos Arellano começou a desmoronar. Golpes devastadores foram desferidos contra a família dos Arellanos, resultando na queda de Ramon Arellano e na captura e extradição para os Estados Unidos de Benjamin Arellano. Em pouco tempo, quase 2.000 operadores da organização de Tijuana foram capturados em ambos os lados da fronteira. Inicialmente, o governo dos Estados Unidos elogiou o governo de Vicente Fox por sua suposta ofensiva contra o submundo organizado. No entanto, a verdade era bem diferente. Esses acontecimentos não eram mérito das autoridades, mas sim parte de um plano estratégico da própria federação para eliminar seus rivais. A aliança da federação foi estruturada com base em regras rígidas de hierarquia e disciplina, garantindo o controle interno da organização. Todos os integrantes compartilhavam rotas estratégicas que haviam sido conquistadas ao longo dos anos, além de forças armadas próprias e até grupos especializados na lavagem de dinheiro. Com isso, conseguiram expandir suas operações para 16 estados do país. No topo dessa estrutura mafiosa, Chapo Guzmán se posicionou como o principal coordenador. Segundo investigações, ele foi o idealizador da organização e, além disso, teria feito um suposto acordo com o governo da época, liderado por Vicente Fox. Através de uma extensa rede de contatos políticos, a federação operou um dos maiores esquemas de transporte ilegal de mercadorias, utilizando vias terrestres, aéreas e marítimas. Toneladas de substâncias ilícitas eram transportadas da América do Sul, passavam pela América Central e México, até finalmente chegarem aos Estados Unidos. Apesar do controle estabelecido, ocasionalmente surgiam conflitos internos entre os integrantes da organização. No entanto, essas disputas eram rapidamente resolvidas para manter a estabilidade, garantindo a proteção política e judicial necessária para operar sem grandes interferências. Com esse nível de influência, a federação conseguiu dominar as principais rotas do tráfico no país, assumindo o controle da fronteira entre o México e o estado do Arizona, além de expandir sua presença para 21 dos então 31 estados mexicanos. Sua rede de influência alcançou praticamente todo o continente americano, além de partes da Europa e da Ásia. Um detalhe curioso sobre essa aliança era a forma como alguns de seus líderes reforçavam laços entre os grupos. Diversos integrantes da organização estabeleceram relações familiares com membros de células aliadas. Alfredo Beltrán, por exemplo, se casou com uma prima de Chapo Guzmán. Juan José Esparragosa uniu laços com uma cunhada de Guzmán Loera. O próprio Chapo se casou com Emma Coronel, que era apontada como sobrinha de Ignacio Coronel, embora anos depois ela tenha negado qualquer parentesco com o capo. Com essas conexões estratégicas, os líderes da federação conseguiram redesenhar o cenário do contrabando, dominando por um período significativo as rotas ilícitas no México e no restante do mundo. Segundo informações da DEA, além de Chapo Guzmán, identificaram Maio Zambada como outro líder de grande influência dentro da federação. Diferente de Chapo, que constantemente estava sob os holofotes, Maio se destacava por seu perfil mais discreto, mais respeitado, mais pacifista e estratégico. Os demais chefes da organização eram considerados operadores de alto nível. Em termos de funções, a força de Maio estava concentrada na manutenção do controle em Sinaloa. E o restante do norte? El Azul dominava Morelos e os estados vizinhos, enquanto Arturo Beltrán operava em Sonora e na Cidade do México. Já Ignacio Coronel, que antes controlava totalmente Guadalajara, ao se unir à federação, passou a administrar a parte financeira da organização. Outros nomes de peso incluíam Edgar Valdés, conhecido como La Barbie, e Guion Torera, este último de origem guatemalteca,
responsável pelo transporte de mercadorias ilícitas através de lanchas rápidas, segundo dados da DEA. A federação chegou a movimentar mais da metade de todo o ouro branco que passava pelo México, sendo a principal responsável pelo abastecimento dos Estados Unidos. A substância era trazida da Colômbia, com um dos principais fornecedores sendo Juan Carlos Ramírez, conhecido como Chupeta, um dos líderes da insana organização do Vale do Norte, que operou fortemente entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Chupeta enviava para o México entre 3 e 4 carregamentos de coca por semana, cada um com aproximadamente 3 toneladas. Os chefes da federação compravam o quilo da substância por cerca de $3.000, mas ao chegar aos Estados Unidos, esse mesmo quilo era vendido por mais de $20.000, garantindo lucros exorbitantes para a mega organização mexicana. Com a força dos irmãos Arellano drasticamente reduzida, Juan José Esparragosa propôs aos seus aliados a abertura de uma nova frente de batalha, dessa vez contra a Organização do Golfo, liderado por Osiel Cárdenas, que contava com o temido grupo fortemente preparado chamado Os Zetas. O objetivo da federação era se tornar a organização hegemônica do contrabando no México. E para isso, era essencial dominar os principais pontos de travessia para os Estados Unidos. Naquela época, qualquer grupo que quisesse transportar mercadorias ilícitas pela fronteira de Tamaulipas precisava pagar pedágios à Organização do Golfo. No entanto, esse custo era alto, pois Osiel Cárdenas, conhecido como o Derruba Amigos, sabia exatamente o valor estratégico de seu território. Durante um tempo, a disputa contra o Golfo foi evitada devido à força dessa organização, mas El Azul convenceu seus parceiros de que a federação contava com apoio dentro de altos escalões do governo federal, incluindo a AFI, Agência Federal de Investigação, sob o comando de Garcia Luna, além de influência dentro da PGR, Procuradoria-Geral da República. Com esse respaldo, a federação colocou em marcha seu plano para assumir o controle total das rotas do Golfo, especialmente Novo Laredo, um dos pontos mais estratégicos da fronteira. Como consequência, entre 2003 e 2004, a disputa entre essas organizações atingiu níveis de insanidades alarmantes e, até então, jamais vista no norte do México. A ruptura da federação, segundo muitos especialistas, começou em 2004, tornando evidente que essa aliança entre as grandes organizações duraria pouco tempo. Para analistas do submundo organizado, isso já era muito previsível, já que envolvia diversas figuras poderosas, cada uma buscando seus próprios interesses pessoais. Um dos principais eventos que marcaram esse declínio ocorreu naquele mesmo ano, quando Joaquim Guzmán ordenou um ataque contra Rodolfo Carrillo Fuentes, conhecido como El Niño de Oro, irmão de Vicente Carrillo, que na época era o líder da Organização de Juárez. Esse ato desencadeou uma série de revoltas e conflitos que enfraqueceram ainda mais a aliança da federação. A queda de Rodolfo Carrillo Fuentes ocorreu em meio a um ato insano, no qual mais de 500 balas foram disparadas no estacionamento de um estabelecimento em Culiacán, enquanto ele saía do cinema ao lado de uma de suas namoradas. Esse episódio simbolizou o fim da aliança entre os grupos de Sinaloa e Juárez, selando definitivamente a ruptura entre as duas organizações. O motivo da eliminação de El Niño de Oro remonta a janeiro de 2004, quando ele deu de baixa em 5 sócios e operadores de Chapo Guzmán. O próprio Rodolfo liderou as eliminações, pois os alvos haviam enviado um carregamento de coca para os Estados Unidos sem sua permissão. 3 meses após esse delito, Vicente Carrillo, irmão de Rodolfo, retaliou dando de baixa em José Terrones, conhecido como El Niño Rojo, um dos responsáveis pela logística de transporte de mercadorias ilícitas para a Organização de Sinaloa. A treta escalou ainda mais quando a Organização de Juárez ordenou a eliminação do irmão mais novo de Chapo Guzmán, apelidado de El Polo, enquanto ele cumpria pena na prisão. Esses acontecimentos marcaram o rompimento definitivo da federação, desencadeando uma série de conflitos que transformaram ex-aliados em inimigos vorazes. Nos anos seguintes, os antigos parceiros passaram a se enfrentar em batalhas malucas, resultando na queda de milhares de pessoas. O ápice dessa louca disputa veio em 2008,
quando Chapo Guzmán traiu os irmãos Beltrán Leiva, entregando Alfredo Beltrán, conhecido como El Mochomo, para as autoridades. Essa traição provocou uma feroz disputa entre a organização dos Beltrán Leiva e o grupo de Chapo, intensificando ainda mais o caos no submundo organizado no México. A partir desse momento, não houve mais volta na animalesca disputa que separou os Beltrán Leiva da federação. Buscando reforçar seu poder, os Beltrán Leiva se aliaram aos Zetas, que na época já haviam se separado da Organização do Golfo, tornando o conflito contra Sinaloa ainda mais implacável e insano. O ano de 2008 marcou um grande revés para Sinaloa, quando em outubro, um de seus principais líderes, Jesus El Rey Zambada, irmão e Maio, foi capturado. No ano seguinte, em 2009, a disputa tomou um rumo ainda mais feroz com a eliminação de Arturo Beltrán Leiva, conhecido como El Barbas, praticamente decretando o fim da influência da sua organização. Essa disputa entre antigos aliados se tornou um pesadelo para o governo de Felipe Calderón, que enfrentou uma onda de insanidades desenfreadas em várias regiões do país. Policiais foram dados de baixa, disputas abertas em plena luz do dia se tornaram frequentes e atos clandestinos causaram o caos na população. A situação se deteriorou a um nível nunca antes visto. Nem mesmo nos piores anos da disputa entre a Federação e os Zetas, as quedas haviam atingido números tão alarmantes. Para se ter uma ideia, em 2007, o número de baixas já era alto, com cerca de 8.000 pessoas entre homens e mulheres. Mas em 2008, esse número disparou para 14.000 eliminações, marcando um dos períodos mais duros da história do submundo organizado no México. Assim, foi como se marcou o total declínio da Federação, a aliança das organizações mafiosas mais poderosas de todo o México. Por fim, motivados pela ambição e pelo desejo de poder, os membros dessa aliança tentaram conquistar o topo do submundo clandestino mexicano, mas acabaram gerando uma das disputas mais ferozes que o México já enfrentou. Desta vez, com o governo da Costa Rica. Salve, família! E assim se encerra a história de uma das alianças mais poderosas que o México já conheceu. A Federação, formada por homens implacáveis que, com sua ambição e sede de poder, marcaram uma era de traição e temor. O legado deixado por esse império clandestino é uma memória que continua a assombrar o país, com suas marcas ainda visíveis nas ruas e na história recente do contrabando. Mas a batalha nunca acaba. O poder é passageiro, e na disputa pelo controle, o império do submundo continua a se reconfigurar, sempre em busca de novos líderes, novas alianças e, claro, novos alvos. O México ainda vive as consequências dessa treta. A pergunta é: quem será o próximo a tentar ocupar o vazio deixado por esses capos e seus aliados? Se você achou essa história impactante, não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo. E claro, inscreva-se no canal para ficar por dentro de mais histórias como essa, que revelam o lado sombrio de um mundo que muitos preferem esquecer. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem membros do canal, a ajuda de vocês é fundamental para nós. Fiquem atentos, porque a próxima história pode ser ainda mais surpreendente. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível?
Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!